Olá, eu sou Ronaldo Fernandes. Hoje, sexta-feira, 18 de março, finalzinho da semana, e seja bem-vindo ao nosso radar da Royal Rural de hoje. E essa semana que foi marcada por diversos acontecimentos. A gente teve o início da semana já marcado pelo lockdown na China, que movimentou bastante os mercados. Aquele relatório dizendo que a guerra poderia estar chegando no final do seu conflito. E, claro, a taxa de juros que movimentou bastante também e continua ainda influenciando. Bom, hoje o mercado começa com notícias focadas bastante ainda na guerra. Hoje o presidente Joe Biden fala com o presidente Xi Jinping da China. É uma conversa pelo telefone e vai ser a primeira conversa depois do início da invasão da Rússia. Sempre teve um receio, os Estados Unidos pautando isso em diversos momentos, de que a China pudesse estar ajudando a Rússia, fornecer um apoio para a Rússia. Há também aquela tensão a respeito da China ir atrás de Taiwan. Muito se falou nisso, nós mesmos mencionamos isso aqui diversas vezes. Aquelas aeronaves da China que sobrevoaram o espaço de Taiwan de maneira ilegal, pode-se dizer assim, e a China colocando aquelas declarações que ela não via Taiwan como uma nação separada, como uma nação independente, que Taiwan era uma nação chinesa, uma nação rebelde, mas pertencente à China. E hoje vai ser essa primeira conversa. Representantes da Casa Branca dizem que o presidente Joe Biden vai ser franco e direto nessa fala. Ou seja, o que se imagina, o que se tem de representantes da Casa Branca é que ele vai tocar de fato no assunto, em todos os assuntos, e perguntar diretamente se a China tem intenção de apoiar a Rússia e que a China sofrerá sanções caso ela forneça apoio de qualquer forma para a Rússia, seja comprando as suas commodities que estão proibidas, que estão bloqueadas, como petróleo, como trigo, seja mandando tropas, seja mandando financiamento. A Rússia começa a adotar já estava desde o início, mas agora está ficando cada vez mais evidente, a contratação de mercenários. O presidente Putin diz que mercenários de qualquer parte do mundo, se quiserem se filiar, se quiserem ser do exército russo, ele vai estar recebendo. Então hoje a gente tem essa primeira fala. Há um ponto do conflito que está tomando mídia nos últimos dias. Não é a primeira vez que acontece, mas está ficando cada vez mais frequente. Já é pelo menos o terceiro relato de drones russos que invadem o espaço aéreo da OTAN. Por que até então nada se foi feito? Porque quando se sabe dessas notícias, elas já aconteceram ou ainda não foram oficializadas, há uma investigação em curso. O primeiro evento aconteceu na semana passada, onde o drone sobrevoou 560 quilômetros fora da Ucrânia e ele quebrou na Croácia. Esse drone era um drone de bombardeio, ele tinha bomba com ele, mas não se sabia se era um drone da Rússia ou se era um drone da Ucrânia, porque ele foi destruído ali, ele quebrou na Croácia. Se fosse comprovado que era um drone de bombardeio da Rússia, era o conflito saindo ali dos domínios, da geopolítica da Ucrânia. Depois nós tivemos um drone que foi visto na Romênia e terceiro agora, na terça-feira, essa semana, um drone russo entra na Ucrânia e ele foi abatido ao entrar na Ucrânia e soldados ucranianos alegam que ele veio da Polônia. Era um drone russo que entra na Ucrânia pela Polônia, sai da Polônia. Então, como foram fatos que foram relatados depois do acontecido, não dá para comprovar a veracidade, mas isso é um ponto extremamente crítico. Nós mostramos essa imagem diversas vezes aqui no radar e hoje está acontecendo o ataque, amanhece a sexta-feira com ataques em Lviv. Não era esperado que aquela região fosse atacada. Ela já havia sofrido alguns ataques, alguns bombardeios, mas havia tido um cessar-fogo e a inteligência não tinha dado sinais de que a Rússia voltaria a bombardear Lviv. E eles bombardeiam ali justamente o aeroporto, que essas têm sido os principais alvos da Rússia. Bases militares, aeroportos e aquele problema que nós estamos falando aqui em diversas vezes, que é fronteira com a Polônia. É muito arriscado um ataque sair errado e cair na Polônia. A gente está dizendo isso há vários momentos, a mídia também está batendo bastante nessa tecla e não é sensacionalismo, não é terrorismo, não é vender manchete, é uma ameaça real. E volta hoje, o mercado amanhece com a Rússia intensificando seus ataques ali na fronteira entre a Rússia e a Polônia. Nós tivemos falas pesadas do presidente Joe Biden. A gente falou de uma ontem que ele chamou o Putin de criminoso de guerra, depois ele disse que o Putin era um ditador assassino, bandido completo e que está travando uma guerra imoral contra o povo da Ucrânia.
Essas falas não são novidades. Desde quando o Biden assume, ele já defere falas pesadas contra o Putin. Agora está ficando cada vez mais pesadas por causa da guerra. O que é o problema disso? É a resposta do Kremlin, que é a base ali do governo russo em Moscou, está dizendo que essas falas são inaceitáveis. Aí ele coloca que os Estados Unidos matou diversas pessoas com guerra também, faz alusão a Hiroshima e Nagasaki. O problema é que o tom está subindo, tanto de um lado como do outro. Ameaças pessoais, chamando Putin de ditador assassino. Claro que o mundo inteiro está diferindo palavras a esse respeito contra ele. Só que isso vindo de um líder de Estado como os Estados Unidos faz com que a Rússia obrigatoriamente responda. E essas respostas podem sair do campo verbal à medida que elas forem crescendo. Então, tem essa repercussão também de ofensas pessoais que os Estados Unidos começam a pesar mais contra o Kremlin. E aí nós estamos falando aqui, eu acredito até que foi um furo de reportagem da Royal, a gente dizer do programa Renda e Oportunidade. Ele foi anunciado ontem, já na sua primeira etapa do FGTS, a gente já tinha falado disso aqui também. O presidente vai usar 30 bilhões do FGTS, que é bom, esse ponto é positivo, vai injetar na economia um dinheiro que estava parado, um dinheiro que é do povo, e ele vai liberar esse dinheiro e também vai antecipar ao 13º dos pensionistas, né? O problema é que o que se escuta nos bastidores políticos é que tem mais para vir ainda. Problema não no sentido de liberar dinheiro para o povo, que já é do povo, mas no sentido de pegar dinheiro do cofre público e criar novos programas sociais que não estavam no radar de gasto. E a gente já tem falado disso aqui em diversos momentos, e ontem começaram-se os primeiros passos. O petróleo volta a subir justamente por causa dessa escalada que nós estamos falando, das tensões começarem a ganhar mais peso nas falas e nos bombardeios, e o petróleo voltou a beirar os seus $110 o barril. Então a gente finaliza o radar dessa semana com essas notícias. Infelizmente, o que toma conta do radar hoje são mais as notícias de guerra. É o 23º dia de guerra, as imagens que a gente fica assistindo pelas redes sociais, Twitter, TikTok, que são as redes que mais estão divulgando as imagens de guerra, estão no Twitter e estão no TikTok. Quando você vê imagens no YouTube ou em alguma outra rede social, na maioria são pegadas de lá, do Twitter e do TikTok. São imagens tristes, imagens que deixam de lacrimejar, de às vezes se segurar o choro mesmo, de ver as mães dos soldados ucranianos, crianças nos hospitais. Tem que ressaltar um ponto: o número de mortes só não é maior porque há um trabalho humanitário de médicos, de voluntários muito grande para salvar vidas que foram feridas, muitos feridos, mas o número de mortes só não está sendo maior por causa desse trabalho de peso que o pessoal tem feito lá na região da Ucrânia. E aí a gente continua repercutindo a política de taxa de juros. Mês que vem não vai ter reunião do Banco Central, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos. Mas no próximo mês, em maio, tem de novo dobradinha, dia 3 e dia 4. E o que se espera? Que em maio o Banco Central do Brasil suba pelo menos mais 1%, e aí a taxa Selic vá para 12,75%, e o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, suba mais 0,25% e a sua taxa vá para 0,75%. Então a gente vai falar muito ainda de taxa de juros, que vai movimentar o câmbio. E a gente falou na abertura do mercado nosso, nos áudios que a gente envia para os clientes, que o dólar tem tudo para cair, a não ser pelo cenário interno político. Se o cenário interno do Brasil político ficar calmo agora, o dólar tem tudo para continuar em queda. Mas hoje é sexta-feira, é dia de ajustes, geralmente toda sexta-feira o mercado costuma fazer compensações. Por hoje é só, desejo para você um bom final de semana, um abraço e fique com Deus.